Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Tá ligado? Tá, né? Graças a Deus. Estou aqui de volta por um curto espaço de tempo, mas de volta. E eu fico olhando a vida da gente, né? Como ela vai caminhando. Faz 6 meses que eu não vinha a Brasília, minha casa, que eu não via para minha casa. E Deus falou muito comigo nesses 6 meses, assim. E essa palavra que eu vou ministrar aqui agora, olha o que aconteceu. Eu me propus a pegar meus sobrinhos lá de 5, 3 anos de idade. E toda semana eles dormem no meio da semana lá, então amanhecia, eu contava uma história bíblica, um desenho animado sobre aquela historinha, uma musiquinha sobre aquela historinha e orávamos juntos. E teve um dia específico, há não muito tempo, que eu fui contar a história de Samuel. E a hora que eu falei, Samuel, Samuel, Deus falou comigo. E essa palavra é baseado nisso e eu espero que Deus encha o coração de vocês da forma como Ele tem enchido o meu. São muitas experiências, assim, algumas experiências eu vou contar aqui para vocês, assim, da presença de Deus e do que Ele tem feito. E eu ministrei essa palavra sábado passado no encontro de jovens de uma igreja em Uberlândia. E Deus falou poderosamente comigo e com eles ali. Enfim, estava a galerinha chorando, o pastor chorando, eu, assim, impactada com o que Deus tinha falado, tinha feito. Por quê? A gente tem que se dispor na presença de Deus, buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um na sua pessoa, porque aí Ele vai trabalhando aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra penetre no nosso coração como uma espada de 2 gumes, separando a nossa alma e nosso espírito, cumprindo todo o propósito para qual ela foi enviada. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, nesse momento, nos esvaziarmos de nós mesmos, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, tira todas as escamas dos nossos olhos, toda a tapa dos nossos ouvidos. Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz e contemplarmos, ó Deus, como essa música diz, a Tua glória. Vem nos incendiar, Deus, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, a partir do versículo 1. Amém? Diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. Chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Pois por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta.
Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor e teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. E ele perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Então o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan a Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde se havia revelado a Samuel por meio de sua palavra. O contexto dessa história começa com Ana indo ao templo, clamando ao Senhor, porque ela era estéril. Naquela época, ser uma mulher estéril era uma pessoa estigmatizada, porque a função da mulher primordial naquela época é cuidar da família e ser mãe. Então a Ana estava sofrendo muito com aquela questão. Ela vai ao templo e começa a orar ao Senhor com muito choro, ao ponto de Eli perguntar para ela se ela estava embriagada, se ela estava bêbada, se ela havia bebido. Eu acredito que as palavras delas não deviam ter saído de novo, corretamente. Ela devia estar gemendo. E aí, eu fiquei lembrando de uma história que aconteceu comigo aqui na minha casa. Eu estava num momento muito angustiado, muito difícil da minha vida. E eu falei, eu vou orar. Eu lembro de ajoelhar no chão da minha sala. E eu fiz assim. E levantei. Porque eu não conseguia orar, não conseguia exprimir. A angústia era tanto, sabe quando assim, parece que o peito está esmagado, com uma mão torcendo, fica um nó na garganta, está aquele negócio abafado, que você não sabe o que fazer. Era assim meu sentimento. E foi isso que eu fiz. Passaram-se 2 ou 3 dias, uma mulher de Deus falou comigo ao telefone. Deus manda te falar que ele escutou o seu e que ele está trazendo a resposta. Só nesse momento meu coração já foi curado. Porque pode ser o problema que nós tivermos, pode ser o que nós estivermos sentindo, pode ser o coração esmagado que for. Que quando Deus fala com a gente, tudo fica pequeno. A presença de Deus é maior. Então, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E talvez foi o Espírito Santo que fez comigo daquele jeito, porque eu não conseguia colocar em palavras de tamanha angústia. E assim era Ana. Assim era Ana. Ana não conseguia se expressar, que ela foi confundida com uma pessoa embriagada. Se a gente conversa com alguém que não está, alguém que está ébrio, que não está sóbrio, a gente percebe a dificuldade de pronunciar as palavras. Elas saem trocadas, elas não são pronunciadas corretamente. E Ana devia estar assim, para ele ter se confundido com isso. E baseado nisso, ele fala para ela que daqui a um ano ela daria à luz a um filho. E Ana tinha prometido entregar esse filho ao templo para servir ao Senhor. E Deus deu Samuel para Ana. E é muito interessante porque nós podemos perceber que todos os anos Ana ia visitar Samuel no templo e entregar as ofertas. E cada vez que isso acontecia, ela tinha um filho. Deus deu 5 filhos para ela cada ano, depois que ela entregou Samuel no templo. Por outro lado, nós temos a família de Eli. Samuel podia ter tido a família de Ana como exemplo, como mote para a sua vida, e a gente cresce nos ambientes, os ambientes que a gente cresce muitas vezes vai denotar aquilo que nós somos. Só que Samuel foi parar lá no templo com a família de Eli. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles cresceram também no templo. E eles acompanhavam o pai e eles se tornaram auxiliares do templo, só que eles estavam corrompidos. Eles não fizeram o que era bom perante o Senhor, eles faziam o que era mal. Eles abusavam do povo, eles profanavam a oferta e o sacrifício que o povo entregava no templo.
E mais, eles dormiam com as mulheres no templo. Estava totalmente fora da vontade do Senhor aquela família. E eles usavam tudo em benefício próprio. Deixa eu falar uma coisa para você. Viver na igreja não significa que a gente conhece a Deus. Às vezes a gente está convivendo muito tempo com aquilo que é sagrado e a gente começa a desprezar depois de um tempo. E a gente não entende o significado disso tudo. Os filhos de Eli estavam ali e eles não entendiam o significado daquilo. E por isso, naquela época, Deus não falava. Eles falam que as visões eram raras, a palavra de Deus já não era proclamada, já não havia revelação de Deus. Por quê? Porque Eli era o sacerdote, ele era o responsável pelo templo. E como ele não... E Deus já tinha falado para ele dos filhos dele, e como ele não tomava providência, Deus não falava a respeito dele. Quero falar uma coisa para você. Deus fala conosco quando nós estamos buscando santidade, quando nós estamos buscando nos parecer com Ele. Quando a gente fala em santidade, separado para uso exclusivo de Deus, isso muito mais do que em maneiras práticas, significa nossa atenção está voltada para as coisas do reino, para aquilo que Deus fala ao nosso coração e para aquilo que nos transforma. E ele não estava fazendo isso. E Samuel era criado naquela casa. Esse era o exemplo que Samuel tinha. Então tinha tudo para dar errado. Samuel servia perante Eli. Era sob a direção de Eli. É como se ele servisse. É como se ele servisse a Eli. Mas a esperança de Samuel, e fala que ele deitava perto da arca. Se você for estudar isso, ninguém, fora o sumo sacerdote, pode dormir com a arca. Quem podia entrar no santíssimo lugar era apenas o sacerdote. Então, provavelmente, Samuel estava num dos quartos que existia ali para os outros sacerdotes, próximo à arca da aliança, guardando a arca. E, então, a esperança de Samuel estava em buscar a presença de Deus, não estava naquilo que ele via na casa de Eli. Ele servia ao Senhor com excelência. Então, a esperança de Samuel estava em Deus, não estava em Eli, não estava no ambiente que ele vivia. E a falta de visão dos sacerdotes estava fazendo com que a luz de Deus se apagasse. É muito interessante que fala que Eli já estava cego, ele estava dormindo no quarto, e antes, olha que interessante isso, antes da luz do Senhor se apagar, Deus fala com Samuel. Antes da luz do Senhor se apagar, sabe o que significa? Significa que se o sacerdote, se o responsável não tem visão, a luz do templo pode se apagar. Tem uma outra vertente que eu quero falar para vocês aqui. Às vezes, você cresceu numa casa, ou você está crescendo numa casa, ou você convive numa casa, onde seu cônjuge, seus pais, as pessoas ao seu redor, que deveriam ser os sacerdotes, não são. Estão ficando cegos. E aí você se sente um fracassado, porque filho de peixe, peixinho é. E você acha que você não vai chegar a lugar nenhum. Ou você acha que você não chegou a lugar nenhum, justamente porque não teve o exemplo. Às vezes você se sente pequeno demais da estrutura que você veio. Às vezes você se sente incompetente, se sente incapaz, se sente fraco, se sente um menino. Às vezes você se sente um menino, como Samuel. Às vezes você não é um menino de idade, mas as suas emoções, o seu modo de pensar e raciocinar é como se fosse uma criança. E você se sente intimidado às vezes. E você está ali. E você acha que não vai dar certo. E às vezes você se acha vítima das circunstâncias. Mas eu quero te falar que Deus te vê como uma esperança para a restauração da sua casa, do seu trabalho, das pessoas que convivem com você. Deus vê você como uma esperança para as pessoas que estão ao seu redor. E Deus vai trabalhar na sua vida. Muitas vezes a gente acha que Deus está distante da humanidade. Que Deus está bem longe. Às vezes a gente tem aquela visão de Deus de barbinha branca, um velhinho, olhando lá de cima, bem longe, que não interfere na nossa vida. E eu quero falar para você que às vezes você está na igreja e você conhece os princípios, você conhece as ideias,
Você conhece a Deus, você não conhece a Deus e a palavra não foi revelada. Fala que Samuel, quando Deus fala Samuel, fala que ele não sabia que era a voz de Deus, porque ele não conhecia a Deus e a palavra ainda não tinha sido revelada. Ele estava ali servindo. Ele estava servindo. Ele não estava parado. E ele não conhecia a Deus. E a palavra não havia sido revelada. Às vezes você está servindo. Você faz alguma coisa pelo reino. Você serve na igreja. Você serve na sua casa. Você serve bem no seu trabalho, com seus amigos. Você serve seu esposo, sua esposa. Você serve seus pais. Mas às vezes você ainda não conhece a Deus porque a palavra ainda não foi revelada. E por isso que Samuel não reconheceu a voz de Deus. Isso é muito comum hoje, né? Mas fé não é só um conjunto de ideias, que você pode falar dessas ideias. Fé tem a ver com experiência, com uma pessoa, uma experiência com Deus. A fé tem a ver com você ouvir a voz de Deus. E chega um momento na nossa vida que a palavra de Deus, quando nos é revelada, ela faz separação, é um divisor de águas. Ela faz separação antes de nós ouvirmos a palavra e depois que nós ouvirmos a palavra. E Samuel continuava ministrando no templo. E é interessante que a palavra de Deus fala: buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o coração. E ela fala assim: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Tem um caminho para ser percorrido. A palavra de Deus fala que Jesus, quando o véu rasgou, Jesus morreu por nós e rasgou o véu, e quando o véu rasgou, teve um novo e vivo caminho. Se tem um caminho, tem que ser percorrido. Tem que ser percorrido. Quando você busca a Deus de todo o coração, você está percorrendo esse caminho. Achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Quem chega? Achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. E é interessante, Deus sabe o nosso endereço, Deus sabe onde nos encontrar, Deus sabe onde falar conosco. E todas as vezes que Ele vai falar conosco, Ele fala o nosso nome. Ele falou: Samuel, Samuel. Moisés tinha fugido lá do Egito, e ele estava lá no Monte Horebe, ele estava longe. Deus foi lá e falou o quê? Moisés, Moisés. E Deus te chama pelo nome. A palavra de Deus fala que Ele nos conhece profundamente, e Ele nos chama pelo nome. Deus sabe o seu endereço. Ele sabe se você está se escondendo ou não. Jonas se escondeu de Deus no navio, depois foi engolido pelo peixe, e Deus continuou falando com ele. Não adianta fugir da voz de Deus quando Ele vai falar com você. E em João está escrito que as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É muito interessante, mesmo estando num lugar religioso, corrompido, Samuel teve a experiência dele com Deus. O que é ouvir a voz de Deus? Se nós olharmos no aprisco antigamente, os pastores, eles colocavam rebanho junto. Então, eu colocava o meu rebanho ali dentro do aprisco, a pastora Rosângela colocava os dela, a Adriana colocava os dela, e ficava aqui tanto de ovelha, tudo junto e misturado. E aí, o dia amanhecia, e o pastor ia e falava assim, ele chamava as ovelhas. Cada ovelha seguia o seu pastor, elas não se misturavam, porque ela conhece o cheiro e a voz do pastor. Então, nós como ovelhas, nós temos que conhecer a voz do Senhor. E esse texto não deixa dúvida. Deus fala. Deus falou com Samuel. E é muito interessante uma coisa. Deus fala, Samuel. Provavelmente era num quarto. Qual é a reação de Samuel? Ele, olha interessante, ele sai do quarto. E vai lá falar com Eli. É o Senhor? Não. Isso acontece durante 3 vezes. Presta atenção. Quem ficou naquele lugar? Deus. Quem ficou naquele lugar? Quem saiu daquele lugar? Samuel. Quem ficou naquele lugar?
Quem saiu daquele lugar? Deixa Deus falar no seu coração. Quem ficou naquele lugar? Quem saiu? Palavra de Deus fala, presta atenção nisso. Que Ele fala conosco no secreto. Quem tem que voltar? Quem tem que voltar para dentro de onde Deus falou? Nós. Quem tem que voltar? Nós. Deus não saiu daquele lugar. Deus começou a falar com Samuel. E ele não saiu daquele lugar. Deixa eu prestar atenção nisso. Foi Samuel que saiu? E Deus fala com você aqui hoje. Samuel, Samuel. Repete seu nome aí. Melissa, Melissa. Repete aí audivelmente. Qual é o tom que Deus falaria com você? Melissa, Melissa. Samuel, Samuel. Pensou? Lusa, Lusa. Pensou, Edna? Edna, Edna. Deus nos chama pelo nome. À medida que nós voltamos para o secreto, a palavra de Deus fala para nós entrarmos na presença de Deus em secreto. Sabe por quê? Porque hoje tem muito ruído. Hoje tem muito ruído. Tem muitas vozes. As vozes desse século. As vozes das pessoas que nos cercam. As vozes das nossas necessidades. As vozes dos nossos desafios. Larga tudo e ouça. Samuel, Samuel. E esses dias eu estava... Esses dias não, faz um tempo que eu estou baseado naquele texto. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Sendo vós maus, pede pão, não dará ao Senhor uma pedra. Se pede peixe, não dará um escorpião. Se pede ovo, não vai dar uma cobra. Quanto mais vossos pais, vosso Pai, sendo bom, não dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Então faz um tempo que eu falava, Deus me dá teu Espírito Santo, Deus me dá teu Espírito Santo, Deus me dá teu Espírito Santo, todo dia. E eu... E essa semana, eu estava lá, fui começar a orar. Em vez de falar Pai, eu falei assim, Espírito Santo. Eu falei, epa, não é com o Senhor, porque o Senhor é meu. O Senhor está sendo me dado. Aí veio aquela sensação assim, nossa, falar assim com o Espírito Santo, né? Parece que está uma coisa que Deus... Pertencimento, né? Que eu falei, Espírito Santo, errei, é com o Pai. Desse jeito. Aí ele, na hora, amorosamente, ele falou comigo. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E a sua bandeira sobre nós é o amor. Amorosamente, ele falou, sou seu sim, mas você também é minha. Essa semana. Sou seu. Porque eu tive essa reação, não, Espírito Santo, não é com o Senhor não, é com o Pai, porque eu estou te pedindo. O Senhor já é meu. E Deus e Jesus, o Espírito, amorosamente. Eu sou do meu amado, Ele é meu, sua bandeira sobre nós é o amor. Nós somos dele, e Ele é nosso. Estamos ouvindo essa voz? Estamos ouvindo o que Deus tem falado conosco? Então, às vezes você vai entrar para o quarto, se sentindo um pequeno diante das circunstâncias. No meio de uma situação que você não pode mudar. Você não é o líder, você não é o chefe, você não tem o poder, você não é o dono da empresa. Você está num casamento que, às vezes, você é um escravo ali dentro, numa família que não te dá sustentação. Eu quero falar uma coisa. Você entra no quarto, um menino, e quando você ouve a voz de Deus, você sai dali um gigante. Samuel entrou um menino e saiu um profeta. Samuel foi dormir um menino e acordou um profeta. Porque ele buscava no templo. E é tão interessante que a palavra de Deus fala que o Senhor começou a confirmar tudo o que Samuel falava. Antes, estava em silêncio. A voz do Senhor já não se ouvia mais. E Deus começou a confirmar o que ele falava.
Às vezes Deus vai gritar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e você não vai escutar. Foi assim, até lá no caminho de Emaús, os discípulos estavam lá, depois Jesus morreu, encontrou com eles. Ele conversou com eles, eles não ouviram, não reconheceram quem ele era. O que falta? Saber que Deus cura. Saber que Deus transforma. Não transforma as nossas vidas. É necessário uma experiência de intimidade com Ele. Se a voz te aponta para um caminho novo, percorra esse caminho. Percorra esse caminho. Mas é necessário você abandonar tudo e voltar para o secreto. É necessário você abandonar tudo e parar de ouvir as vozes, os ruídos que tem por aí. A gente tem muito ruídos, eles são internos e eles são externos. Hoje o número, gente, em 2001, quando eu fazia pós-graduação, em 2001, olha o dado de 2000, isso já mudou. Não existia internet direito, lembra? Estava começando. Não existia rede social. Em 2001, um professor meu lá falou assim, nem existe mais isso. A informação que nós recebemos numa Folha de São Paulo, nem existe mais, hein? Num domingo, até 1920, as pessoas recebiam uma vida inteira. Imagina hoje, 20 anos depois, com as redes sociais, com a internet do jeito que está. O que acontece aqui, a gente já fica sabendo. Não tem mais espaço de tempo entre as informações, entre os dados que a gente recebe. Então, nós estamos cheios de dados, cheios de informação. E às vezes o diabo ele vai usar isso como ele usou lá com Eva. Foi isso que disse o Senhor? E Deus chega para eles e fala assim: quem te fez saber que estava nu? Quem te deu essa informação? Quem te deu uma informação que não foi eu que dei? Quem que deu a informação que não foi Deus que deu? Que informações você está recebendo? Que vozes você está ouvindo? O que Deus está falando com você? E de novo eu repito. Samuel. Vou te falar uma coisa. Deus usa um profeta, Deus usa um irmão, Deus usa uma música. Que louvor abençoado aqui hoje. Deus usa isso, fala no nosso coração. Vem me incendiar. Vem me incendiar. O que você tem feito com essas informações? Todas as informações que você recebe hoje, até dentro da igreja, tem que ser confirmado na palavra de Deus. Ela é a base. A voz é dele. A voz não é de outro. Mas eu quero falar uma coisa. Quem decide entrar no quarto e responder à voz é quem? Somos nós. Foi Samuel. Porque essa história parece aquela história assim. Já viu? Você chega e fala assim: mãe, você me chamou? Não, falei que você não. Ou chega alguém para você: Melissa, você me chamou? Não, falei que você não. Eu brinco que se fosse eu, talvez lá com Samuel, sabe o que ia acontecer? Eu ia falar: Eli, eu posso pôr um colchãozinho aqui? Pensou? Se ouvir uma voz do além, você não conhece como sendo voz de Deus, aí vem uma voz e fala assim: Melissa, deixa eu dormir com alguém. E quando a gente não conhece a voz de Deus, às vezes ela vai nos assustar. Mas a gente tem que se manter firme. A gente tem que se manter firme. E responder: estou aqui, Senhor. Tua serva te ouve. Ouve. Sabe o que significa ouvir? Eu vou ser submisso. É diferente só de escutar. Né? É diferente de escutar e não fazer nada. Deus te chama para ouvir a voz. Deus te chama para responder. E quando você responde à voz, a sua vida é transformada. Você deixa de ser apenas um menino. Você passa a ser alguém experimentado na presença de Deus.
aquilo transforma a nossa forma de enxergar, a nossa forma de ver e a nossa forma de agir. E a palavra de Deus era confirmada. E foi com Samuel que começou os reinados em Israel. Ele ungiu Saul, depois ele ungiu Davi. Era um homem super respeitado. Porque ele não olhou o contexto em que ele estava vivendo. Ele olhou para a voz. Ele olhou para a voz. Olhe para a voz. A voz de Deus. Samuel, Samuel. Melissa, Melissa. Fala de novo aí seu nome 2 vezes. Deixa o Espírito falar no seu coração. Samuel, Samuel. Deus fala com você hoje aqui. E eu gostaria de orar com quem quer ouvir essa voz aqui. Quem quer ter essa experiência com o Senhor. Vem aqui na frente, vamos orar. Vamos orar, vem aqui. Pai, em nome de Jesus, a palavra fala para nós achegarmos ao Senhor e o Senhor se achegará a nós. Deus fala conosco no nosso coração, nos chama pelo nome, e que a Tua voz nos transforme, ó Deus, que nós não sejamos mais meninos, ó Deus, mas homens e mulheres transformados pelo Senhor, que não sejamos mais crianças, mas gigantes, ó Deus, como Samuel, foi dormir um menino e levantou um profeta. Que o Senhor faça isso conosco, Pai. De todos que estão aqui, quantos que estão assistindo online, Pai. Visita, Deus. Pai, coloca no nosso coração o desejo de voltar para o quarto. O desejo de voltar para o secreto. O desejo de sermos ministrados por sua voz. E que essa voz nos transforme, ó Deus. Tira toda a tapa dos nossos ouvidos, toda a escama dos nossos olhos, que possamos contemplar a tua glória. Que possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa aqui. Que elas ouçam, ó Deus, a tua voz. Em nome de Jesus, que o Senhor a chame pelo nome. Assim como o Senhor fez com Samuel. Assim como o Senhor fez com Moisés. Em nome de Jesus. Fala em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.